Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Hoje a gente vai falar então sobre a classificação do carbônico na cadeia carbônica, certo? Então, a gente continua falando aí do tópico de Química Orgânica, especificamente falando do carbono. Então, cadeia carbônica, pessoal. Os carbonos de uma cadeia, então lembra que a gente falou que quando o átomo de carbono ele se une a outros átomos de carbono, isso gera, então, um nome chamado de cadeia carbônica, tá? Podem ser classificados de acordo com as ligações que eles fazem, que realiza ou, dentre outras coisas que a gente vai ver abaixo, então. Carbono chamado de primário. O que seria um carbono primário? São chamados, assim, todos os carbonos que se ligam a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de átomos de carbono, tem algumas especificações e alguns nomes e termos que se dão a esse formato de cadeia. Primeiro, carbono primário, então, são aqueles carbonos que não ligam com nenhum ou apenas um carbono. Então, ele só pode estar ligado a mais um carbono. Para a gente ter um carbono secundário, todos os carbonos que se ligam a dois outros carbonos, ou seja, ele só pode estar ligado a mais outros dois carbonos, certo? Quando a gente tem um carbono terciário, então esse carbono ele tem que estar ligado a três outros carbonos, certo? E um carbono quaternário ele tem que estar ligado a outros 4 carbonos. Vamos ver isso daqui de uma forma mais simples? Então a gente tem uma cadeia carbônica bem grandinha aqui, né? Então aqui a gente tem um carbono primário. Quem são esses carbonos primários? Na cadeia carbônica são os carbonos, vamos chamar assim, que estão na extremidade? Pode ser, que ele só está ligado a apenas um átomo de carbono. Então, ó, esse carbono só está ligado a um átomo, esse só está ligado a um átomo, esse somente a um átomo e esse somente a um átomo. Então, ele é chamado de carbono primário. E o secundário é quem? É aquele que está ligado a apenas 2 átomos de carbono. Quem está ligado? Se esses são primários, observe o seguinte, esse é secundário? Não, ele está ligado a 1, 2, 3. Então, ele tem outro nome, a gente já vai ver. Esse, 1, 2, carbono secundário. Este, 1, 2, carbono secundário. Este, 1, 2, carbono secundário. Aqui não importa o tipo da ligação para essa classificação, somente a quantidade de carbonos que ele está ligado. Esse daqui, a gente já viu que ele está ligado a outros 4. Então, a gente já vai identificar o nome dele, certo? Nesse caso, ele está ligado a outros 2 tipos de átomos de carbono, certo? Então vamos lá, ó. Carbono terciário, ele precisa estar ligado a outros 3 carbonos. Então, carbono terciário, a gente tem o quê? 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. Então, 1, 2, 3 carbonos ligados a ele. E para a gente ter um carbono quaternário, um pouco mais difícil, a gente tem que ter 4 outros carbonos ligados a ele. 1, 2, 3, 4. Ok? Então vamos lá, ó. Então aqui a gente tem outro exemplo de uma outra cadeia. Carbono primário. Então a gente pode chamar esses que estão na extremidade, eles só vão estar ligados a mais um carbono. Quem está no meio da cadeia, uma coisa importante, pessoal. Se ele estiver ligado a outro átomo, independente de qual seja, ele não é considerado um carbono quaternário nesse caso, tá? Por exemplo, aqui ó, é um oxigênio e não um carbono. Então ele tem que estar ligado a outros átomos de carbono. Então 1, 2, 3. Então isso se torna um carbono terciário. E aqui, 1, 2. 1, 2. Então ele está ligado a 2 carbonos. Então um carbono secundário. Tá? E por fim a gente tem 1, 2, 3, 4. Um carbono então chamado de quaternário. Certo? Note na figura a presença de carbono dos 4 tipos mencionados. O carbono primário, em geral carbonos terminais, ou seja, que estão nas extremidades, ligam-se apenas a outro átomo de carbono, localizado então próximo ali a si. Os carbonos secundários e terciários e quaternários ligam-se a 2, 3 e 4 átomos de carbono, respectivamente, certo? Outras classificações, chamados carbonos saturados.
são carbonos que apresentam e realizam apenas ligações covalentes simples, tá? Com outros carbonos. Essa aqui também a gente pode ter para o nome especificamente da cadeia, uma cadeia saturada, tá? É aquela cadeia que somente tem ligações simples, certo? Carbonos insaturados ou cadeias insaturadas são aqueles que fazem ou pelo menos uma ligação dupla ou tripla, pelo menos dentro da ligação ou especificamente no carbono. Se for aquele carbono específico, né, ou se estiver dentro da cadeia, insaturada é aquela cadeia que tem uma ligação dupla ou tripla, ok? Carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Ele é chamado de carbono assimétrico o carbono que fizer ligações, né, com 4 ligantes totalmente diferentes. Então, observe que lá no quaternário a gente tinha o quê? 4 ligações com carbono. Aqui tem que ser totalmente diferente do carbono, tá? Isso é considerado, então, um carbono assimétrico. Vamos entender? Carbono assimétrico, então, ele está ligado com uma ramificação metil, um carbono, um OH, um hidrogênio e outra ramificação. Então, pessoal, totalmente diferente cada uma dessas ligações, tá? Ah, professor, mas aqui é somente carbono. Independente, aqui é CH3 e aqui é carbono. Então, são elementos diferentes cada uma das suas extremidades. Isso torna, então, chamado de assimétrico ou quiral. Pessoal, então a gente falou algumas especificações, né, para cadeias carbônicas, especificamente para o carbono, e para a gente poder dando sequência e continuidade, então, nesse quesito da química orgânica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!